Oi gente, tudo bem com vocês? Então, voltei e dessa vez foi para falar sobre alguns assuntos que ficaram pendentes do último vídeo de Relações Internacionais. Principalmente, eu vi bastante de vocês as perguntas de como é o curso, como funciona e também sobre a rotina de estudo. E nesse vídeo de hoje, fiquem comigo até o final porque a gente vai tratar sobre esses temas. Então, comentando um pouquinho para vocês aqui sobre como é o curso, primeiro, gente, entendam que Relações Internacionais no Brasil, um curso de duração de 4 anos, aqui vai durar 6 anos. Sim, eu já falei para vocês no outro vídeo, algumas pessoas ficaram um pouco surpresas, mas é isso mesmo, tá? Por mais que a UNR seja a primeira universidade da América Latina a ter o curso de Relações Internacionais, isso não faz dela uma revolucionária que, conforme os cursos vão surgindo e vão tendo menos tempo, ela vai encurtar a sua carga horária. Não. Ela simplesmente é o que ela é e ela mantém a sua carga horária faz um bom tempo. O que sim mudou na faculdade, no ano de no fim de 2019, foi o programa de estudo, tá? O programa que eu tenho aqui comigo hoje, o plano de estudo, eu vou deixar para vocês no meu perfil uma foto dele e também vou deixar para vocês aqui na descrição do canal o link da faculdade com todo esse documento, ok? Vocês vão entrar, vocês vão olhar matéria por matéria, vão ver o que é necessário e etc. Bom, gente, seguinte, falando um pouquinho aqui para vocês com respeito a como seria o curso, vocês têm que entender, primeiro, que não é o Brasil, que o método de estudo da UNR é totalmente diferente. Eu acho que comentei um pouquinho para vocês que uma das coisas que muda totalmente é a questão no Brasil, a gente tem um sistema tradicional e esse sistema tradicional ele é regido por um professor que vai numa sala de aula, te dá o conteúdo, te dá os exercícios, te diz, então, prova que vem, você tem tal coisa e tal coisa para estudar. Isso não acontece na Argentina, tá? Isso é bem diferente. Aqui na Argentina, principalmente em Rosário, na UNR, o método de ensino é o PBL. Existem faculdades com o método tradicional, mas a UNR ela é uma das que não tem o método tradicional, ok? Como seria o método de ensino da UNR? Esse PBL. O método de ensino PBL, vocês vão ver muito em vídeos de medicina, porque o curso de medicina aqui é muito procurado e tem muito brasileiro que fala sobre isso. Mas como seria esse ensino PBL num contexto de humanas, né? Um contexto de relações internacionais. Então, é o seguinte, no contexto de medicina é algo mais objetivo, então igual não é fácil, porque vocês têm que buscar toda a dedução do problema do paciente, relacionar com 1001 doenças que pode ser para aquele sintoma e depois dar um diagnóstico exato e etc. O que vai acontecer com relações internacionais? Vocês vão analisar situações, teorias, vocês vão plantear as teorias de outros pensadores. Por exemplo, na matéria de teoria sociológica. Eu vou estar olhando para baixo, gente, mas é para eu acompanhar porque é muita coisa. Por exemplo, teoria sociológica é uma das matérias do primeiro ano, tá? E essa matéria, vocês vão estar vendo aí todos os sociólogos muitíssimo importantes na história. Também vão ver alguns filósofos e vocês vão estar estudando eles num contexto social, numa análise social da sociedade. E enquanto vocês vão estudando, por exemplo, Durkheim, vocês estudaram a teoria dele, vocês vão para uma prova, nessa prova, quando vocês forem render um final dessa matéria, não é que a professora vai chegar e vai falar, então, como é a teoria de Durkheim, a principal teoria dele? Ah, pronto, então, é assim, ele planteia isso, ele defende isso. Não, tá? Vocês vão chegar no final de Relações Internacionais e vocês vão ter que, dentro dessa matéria, ou preparar um tema, porque se você for um aluno regular, você pode preparar um tema. E se você for um aluno livre, o que é um aluno livre, Sara? É um aluno que não aprovou em algum dos parciais e quando vai para uma mesa final tem que render uma prova separada, que ela pode ser escrita, marca X, multiple choice, e aí se você aprovar essa prova, você vai poder ir para um final. O final sempre é oral, tá, gente?
Aí o que acontece? Você pode ser um aluno livre ou um aluno regular. O aluno regular, ele tem o direito de escolher um tema, tá? Quando você rende tudo certinho, você aprova tudo certinho, você tem o direito a escolher um tema. Esse tema pode ser sobre o que você quiser. Você pode falar, por exemplo, do vínculo em política, do vínculo de como Tomás de Aquino vê o poder como Locke vê o poder. E aí vocês vão fazer uma comparação entre as duas visões e vocês propõem um tema bem legal e fala sobre isso. Ou, por exemplo, o poder divino e o poder terrenal, né? Isso daí você relacionar e tratar sobre esse tema com muitos filósofos políticos. Isso é um exemplo de como seria um final, tá? Num contexto de um aluno regular. Num contexto de um aluno livre, ele vai ter que fazer essa prova. Se aprovar, vai para o final, porque seria tipo um recuperatório, mas não é só uma provinha. Porque, gente, é o seguinte, aqui ninguém reprova. Eles fazem tudo para você aprovar, ok? Então, você tirou uma nota baixa, você tem chance. Faz o recuperatório, não aprovou, você ainda pode render o final livre, entenderam? E aí, quando você for render o final livre, você aprova um multiple choice ou uma prova escrita e vai para o final. Então, eles te dão chance para você aprovar. Voltando com respeito ao tema. Escolher um tema, tudo certo, fechou o tema. Esse direito que o aluno regular tem, o aluno livre, às vezes, não tem. Tem professor que deixa, mesmo assim, sendo um aluno livre, escolher um tema. E tem professor que não, tá? Essa é a primeira coisa que vocês têm que saber com respeito às mesas finais, num contexto de humanas. Vocês vão tratar de temas assim. Você pode falar, por exemplo, em sociologia, vocês podem falar sobre qual é a sua visão com respeito à atual situação da sociedade e adicionar um filósofo, um sociólogo antigo. Vocês podem falar, por exemplo, até de Zygmunt Bauman, por exemplo. Vocês podem falar de Zygmunt Bauman, porque no início do curso a gente estuda sobre Zygmunt Bauman e relacionar ele sobre a sociedade líquida e tudo isso. Bom, fechando esse tema de mesas orais, que é o final, essa estrutura, gente, é assim durante todo o ano, tá? Vocês vão ter provas dentro de cada matéria, cada uma dessas matérias vocês vão fazer provas, e essas provas vão ter parciais e finais, tá? Um final para cada matéria. No final do ano, Sara, eu tenho que ter um limite de matérias aprovadas com final para eu começar o segundo ano? Não, tá? Eles dão muitas chances. Vocês têm a regularidade de uma matéria por 3 ou 4 anos. O que seria isso? O que seria a regularidade dessa matéria, no caso? Por exemplo, aprovamos tal matéria, Política 1. Quando vocês aprovam essa matéria, o que é que vai acontecer? Essa matéria vai ficar vigente por 3 anos, vai valer por 3 anos. É basicamente isso, tá? Então, terminei o primeiro ano e não consegui render nenhum final. Posso começar o segundo ano? Pode. O ideal é você não acumular. Por quê? Vai ficar tudo junto. E aí, às vezes, vão ter mesas, já vou explicar o que são mesas. Vão ter mesas de prova para vocês fazerem e vocês vão ter que render 3, 4 matérias juntas. E vocês não vão conseguir, né? No final, a gente sempre rende 1 ou 2. 3, 4 já é muito. Bom, o que seriam essas mesas, Sara? Essas mesas de exame são as mesas de prova que vocês vão ter durante o ano. Durante o ano, vocês têm 3 chances, geralmente. Se vocês tiverem uma extra, é ótimo, maravilha. Mas o normal são 3 vezes ao ano. Geralmente em fevereiro e março, julho ou agosto e novembro e dezembro. Vocês têm esses períodos para render, tá? Aprovando as matérias que vocês têm aí no primeiro ano e tudo mais, elas contam como matérias correlativas a outras, né? Então, por exemplo, no programa aqui vocês têm teoria sociológica. No segundo ano, vocês têm que ter teoria sociológica para poder render fundamentos teóricos da investigação social. Se entende? Então, tudo está vinculado. Se você, por exemplo, foi para o segundo ano, e quer render teoria política 2, se você não tiver teoria política 1 rendida, você não vai poder fazer a final,
tá? A prova final. Então, o que eu recomendo para vocês é manter tudo em dia. Vem pra cá, estuda pra caramba. As matérias se dividem por bimestre, então, de fevereiro a junho, vocês vão ter, digamos, no primeiro ano, vocês têm Teoria Sociológica, Teoria Política 1 e História Latino-Americana e Argentina 1, ok? No primeiro período do ano. Aí, na segunda metade do ano, vocês vão ter outras 3 matérias, isso no primeiro ano do curso. Se vocês mantêm isso em dia, vocês conseguem começar o segundo ano tranquilos. Ah, não consegui, tive que trabalhar, tive isso, tive aquilo. Não tem problema, vocês vão conseguir, tá? Vocês vão conseguir se formar, vocês vão conseguir se virar. Aqui é uma faculdade que ela dá muita chance, então ela vai te ajudar a seguir cursando. Mas lembrem que tem data de vencimento para essas notas de provas finais que vocês têm na mão, ok? Bom, fechando esse tema, vamos falar agora um pouquinho sobre a questão de organização, né? Que muitos perguntaram com respeito à rotina de estudo e tudo mais. E também, eu vi que vocês tinham se queixado que não encontravam muitos vídeos de relações internacionais aqui na Argentina. Sim, vocês não vão encontrar, isso é um fato. É bem difícil, mas não tenham problema em ver vídeos de rotina de estudo de alunos de medicina, porque é o mesmo método. Então, por exemplo, tem muito aluno, como tem muito aluno, tem muito Instagram, tem muita divulgação de páginas que dão dicas de rotina de estudo para alunos de medicina. E vocês podem seguir essas páginas e basar o estudo de vocês, só que relações internacionais, tá? Não se preocupem com isso, porque é o mesmo método, é o PBL. O que vai mudar é só o conteúdo. O método, vocês podem seguir o mesmo, ok? Como eu faço? Então, geralmente, eu costumo ler tudo que tem para ler enquanto eu vou estudando. Tento manter todos os trabalhos práticos em dia, na data certa. E é muito importante, gente, os trabalhos práticos, eles são grupais. Isso é outra coisa. Vocês vão ter parciais e trabalhos práticos. Os trabalhos práticos, por exemplo, de política, é para você, no seu grupo, armar um conflito com outro país e solucionar. Ou armar uma solução para um problema social que envolve a política, que somente um político poderia resolver. E aí você vai armando em grupo a solução. É muito importante vocês estarem abertos e bem participativos. Vocês sabem que relações internacionais vai ser isso, gente. Vocês vão ter que estar interagindo o tempo todo. Então vocês têm que estar abertos, você tem que estar se conectando, falando, enfim, ser internacionalista, tá? Inclusive no curso. É isso que vocês vão aprender bastante desde o início. A ser sociável, a ser internacionalista, ok? Bom, então, a rotina de estudo que eu recomendo para vocês é sempre manter tudo em dia. Também, se possível, não faltar. Ah, então, tô indo para a Argentina e eu acredito que eu não vou trabalhar, mas tem uma possibilidade de no meio do ano começar a trabalhar. Então, amigo, escolha um horário para ter aula oposto ao que você pretende ou talvez trabalhe, ok? Por quê? Pelo simples fato de que a assistência também é muito importante, tá? Vocês têm que ter 75% da lista de presença para poderem aprovar. E, além de tudo, é útil para vocês, né? O fato de vocês terem um conteúdo. Sara, não consegui, vou falando todas as supostas situações. Sara, não consegui ir na aula esse mês nenhuma vez. Meu rendimento caiu, mas eu quero render um final. Eu consigo? Consegue, tá? Esse aluno que não pôde assistir a aula porque trabalha, porque é casada, tem filho e estuda, trabalha, faz tudo. Essa pessoa que não conseguiu ter 75% de frequência nas aulas, ela pode render da mesma forma um final. Ela vai render no estado livre, ok? E aí ela vai fazer o mesmo procedimento de um menino que está rendendo livre, né? Ela vai fazer ou uma prova escrita ou uma prova multiple choice. Se aprovar, vai para o final, perfeito? Lembrando que nem toda pessoa que rende livre tem direito a escolher um tema. Essa é a diferença. Então, enfim,
Sigam, mantenham constância, tenham frequência. Vocês vão ver que no curso de Relações a gente tem muito texto para ler. Então é muito importante vocês lerem pelo menos à noite. Se vocês não tiverem tempo durante o dia, leiam à noite antes de dormir. Batam metas, estipulem metas todo o tempo no curso. Seja uma meta minúscula de acordar cedo, para começar, se você não tem esse costume, até de 30 objetivos por dia. Seja tomar tantos litros de água, coisas pequenas que fazem a diferença nos seus hábitos, ok? E ler, por exemplo, ler 15 páginas, ler 20 páginas. Vocês sim ou sim têm que se preparar para entrar nesse mundo, se vocês vierem para o UNR, de estudar completamente sozinho e jogado ao léu, tá? É uma coisa que quebra com respeito ao Brasil, porque no Brasil vocês vão ter um apoio de um professor que chega para você e fala assim, amiguinho, você tem da página 20 à página 34, tem o livro tal, página 100 e tal, e você tem livro, esse outro livro que é de apoio, ele vai te ajudar bastante. Aqui é difícil um professor fazer isso, e inclusive o método, ele é dessa forma, ele é o aluno estudando sozinho e preparando-se para render, ok? Então, tenham isso em conta, que vocês vão ter que organizar uma coisa bem legal de objetivos, de metas, para se organizarem e mudar esse método na cabeça de vocês, que vocês veem já desde os colégios no Brasil, ok? Mas é basicamente isso, gente. Vocês vão ler muito, vocês têm que ter o hábito de leitura e manter as notas. Aqui, vocês aprovam com 6 igual ao Brasil, ok? De 0 a 10, 6 já é aprovado. E é isso, tá, gente? Aqui tem bastante para fechar. Vou falar só um pouquinho com respeito às becas, que são as bolsas de estudo. Vocês vão ter muitas oportunidades a partir do 3º, 4º ano para atuar no mercado. Se vocês, desde um princípio, vocês propõem, por exemplo, conversar com um ajudante de cátedra, que isso, quando vocês estiverem aqui, vocês vão poder ser também. Quando vocês são muito aplicados, vocês têm interesse numa cátedra, que é uma comissão, né? Por exemplo, eu gosto muito da cátedra de História Latino-Americana e Argentina. Quero ser ajudante de cátedra. Aí vocês fazem uma provinha e, se passar, entram e vocês ficam como ajudantes dessa cátedra. Então vão ter os professores e os ajudantes de cátedra. Qual é a função dos ajudantes de cátedra? Tá lá, às vezes, numa aula com o professor, ajudando os alunos. Essa é a função, é o que o nome diz, tá? Então, os alunos também podem se dirigir diretamente aos ajudantes de cátedra. Os ajudantes de cátedra podem organizar eventos para ensinar esses alunos. Vamos falar hoje sobre, para se preparar para a próxima mesa, alunos do 1º ano. Isso os ajudantes de cátedra. Vamos falar hoje sobre Locke, Rousseau e às 4 da tarde. Então, eles sozinhos podem organizar essas coisas, tá bom? Os ajudantes de cátedra, eles têm todo o direito, porque eles têm uma base para falar, ok? Isso tudo são coisas que futuramente vocês vão vendo quando vocês estiverem cursando. Vocês podem se associar, podem virar ajudantes de cátedra. Isso são coisas que contam pontos para vocês depois conseguirem becas, né? Que são bolsas de estudo. Estágios também, tá? Em lugares importantes. E, enfim, vocês aqui na UNR vão ter agora um novo centro de investigação. Tá muito legal o prédio, tá construindo. E não se esqueçam de sempre buscarem mais informações, inclusive na página, porque a página do Instagram da faculdade, ela é bem legal, bem interativa e eles são bem ativos, ok? Bom, qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aqui, tá? Eu vou estar respondendo. Eu espero que vocês tenham gostado, eu acredito que esse vídeo ficou um pouquinho largo, mas eu espero que realmente eu possa ter tirado todas as dúvidas de vocês e qualquer coisa me mandem mensagem no Instagram. Eu às vezes demoro um pouquinho, mas eu sempre vou responder, tá? Um beijo, muito obrigada!